conselho que Deus está dando a gente nessa noite. Por quê? Porque, pessoal, o que acontece? Com Jesus, as coisas funcionam de um jeito diferente, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente precisa receber uma bênção, precisa receber o milagre de Deus, e Deus quer fazer essa bênção, esse milagre, mas a gente precisa entender o seguinte. Obrigada, Tati. A gente precisa entender o seguinte: a gente tem que cuidar do nosso coração, porque muitas das vezes, quando você está na portinha da bênção para receber o seu milagre, sabe, para aquela bênção acontecer, o inimigo vem e arruma um jeito de arrumar alguém, alguma coisa para tirar você da presença de Deus, entendeu? É onde você acaba se estressando, você acaba se aborrecendo, até pagando mal com mal, e aí acaba você saindo daquela área da bênção, né, da obediência a Deus. E as coisas com Deus é tudo contramão do mundo, não é igual ao mundo. No mundo, a pessoa fez mal, a pessoa vai lá e faz mal também. A pessoa te xinga, você xinga também. Entendeu? Te prejudicou, você vai lá e prejudica a pessoa também. Se você precisou da pessoa, a pessoa não te ajudou, aí tem muita gente no mundo que fala, depois a pessoa precisa, aí a pessoa não quer ajudar mais. Mas com Jesus é diferente. Jesus, é por isso que ele tem o nome, né, de príncipe de quê? Da paz. Jesus é diferente. Aí Jesus vem dando os ensinamentos a gente lá no livro de Lucas 6, pessoal. Lucas 6, a gente vai começar lá no versículo 27. E isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui são palavras de Jesus. Se você olhar na sua Bíblia, ela está em letras vermelhas. Sabe o que significa isso? São palavras de Jesus Cristo, está em letra vermelha. E Jesus veio dando esse ensinamento lá no Sermão da Montanha. Começa no Lucas 6, versículo 17, só que a gente não vai pegar do 17, né? A gente vamos pegar do 27. Acharam aí, pessoal? Ó, quando a gente vem para a igreja, você não pode deixar nada te distrair, porque é nessa hora que Jesus Cristo, ele está entrando em você, porque Jesus, ele é verbo, Jesus, ele é palavra. Está escrito lá no João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo e a palavra é a mesma pessoa. Então, quando você está ouvindo a palavra, Jesus Cristo está entrando dentro de você. E só tem uma maneira dele entrar em você. Ele sendo verbo, sendo palavra, ele só vai entrar pelo seu ouvido. Quando você ouve, entendeu? E entende. Por isso que a Bíblia diz assim, ouvir e entender. Ouvir e entender. Então, pessoal, abre o seu coração para você ouvir e entender o que Deus está falando. Amém? Glória a Deus. Abre o seu coração, seu ouvir e entender. Então, ele está falando aqui, ó, preste bem atenção, não deixa nada te distrair agora. Abre o seu coração, dá toda a atenção que Jesus está falando, que é essa palavra que Jesus está falando que vai mudar a sua história. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó, mas a voz que ouves, né? Você que ouve, por isso que ele está falando, a voz que ouve, precisa ouvir. Mas a voz que ouves, digo, amai a quem, pessoal? Aos vossos inimigos. Ih, pastor, não é muito fácil isso não, é amar nosso inimigo. O cara está querendo me ver pelas costas, está fazendo de tudo para acabar comigo.
faz de tudo para me prejudicar, a pessoa me odeia, como é que eu vou amar essa pessoa? Mas, pessoal, preste bem atenção, se Deus está falando, Jesus está falando para a gente amar o nosso inimigo, isso pode não ser muito fácil, mas também não é impossível. Senão o Senhor não teria botado isso na Bíblia. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Outro dia eu preguei sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava o inimigo dele. Porque o Saul tomou um ódio de Davi, sem Davi ter feito nada com ele. Simplesmente o Davi tinha sido escolhido rei no lugar de Saul, porque o Saul era desobediente, o Saul não obedecia a Deus e tal. E aí, então, o que Deus fez? Deus escolheu, rejeitou o Saul como rei, escolheu Davi. E isso criou um ódio no coração de Saul, que ele passou a perseguir o Davi. Gente, se vocês lerem o Salmo de Davi, o Saul passou muitos anos perseguindo Davi. Tadinho, Davi queria reinar, ele não podia. E o Davi era um homem de guerra, pessoal. Ele já tinha matado lá o Golias. Ele tinha um exército. Davi, toda batalha que o Davi entrava, o Davi vencia. Ele era um guerreiro vencedor. Só que você repara só, ele não usava o exército dele para revidar contra Saul. Ele não lutava contra Saul, ele só fugia de Saul. Você está entendendo? Ele fugia do Saul, ele não revidava. O Davi, ele era um homem tão sincero com Deus, que ele teve a oportunidade de matar o Saul mais de uma vez, mas ele não matou o Saul. Outro dia eu preguei sobre isso. Ele chegou lá, o Saul estava dormindo, estava todo mundo dormindo. E o pajé de arma dele falou: deixa que eu encrave a lança de uma vez só, Davi. Você não vai precisar nem botar a mão nele, eu mesmo mato. Porque hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Mas o que o Davi falou? Não. Que Deus me guarde de tocar no jeito do Senhor. Se ele faz, amanhã depois ele morrer na guerra e tal, que morra, mas eu não. Deus me livre que eu toque no ungido de Deus. E ele teve a oportunidade de matar o inimigo dele, o cara que perseguia ele, que vivia andando atrás dele, que fazia tanto mal para ele, mas ele não revidou. Por quê? Ele era um homem segundo o coração de Deus. O que ele fez ali? Ele amava o inimigo dele. Quando Saul morreu, o Davi chorou. Ficou triste, chorou quando Davi e Jonathan morreu. Você entendeu? Então, quando a gente somos uma pessoa de Deus, você quer o bem até daqueles que te perseguem, que te aborrecem, que te faz mal. Porque Jesus Cristo, ele vem e passa a morar em você. A Bíblia diz o seguinte: vós sois o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora, né? Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. E lá no livro de 1ª Epístola de João, eu acho que, se não me falha a memória, não sei se é 4, versículo 8, versículo 4, um dos dois, está escrito que Deus, ele é amor. Entendeu? Está escrito lá: Deus é amor. E quando Jesus, que é Deus, vem morar em você, você não consegue odiar ninguém. Por mais que a pessoa te perturbe, por mais que a pessoa tente tirar teu sossego, você não consegue odiar, você vai amar até os seus inimigos, porque Deus morando em você, a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrepende e viva. E a Bíblia diz que Deus é bom até para os ingratos e maus. Você já viu isso na Bíblia? Deus não odeia ninguém. Ah, pastor, então porque tem tanta pessoa sofrendo, tanta pessoa que não vai ser salvo? Porque aí já é a pessoa. Deus, ele
enviou Jesus para salvar a todos, mas é uma escolha da pessoa. Por exemplo, os discípulos que seguiram Jesus, todos eles foram salvos. Mas olha o que aconteceu com Judas. Judas pegou o caminho errado, Judas se suicidou. Mas se você ler lá na Bíblia, você vai ver que não foi Deus que fez isso com Judas. Não foi Jesus que prejudicou Judas, que levou Judas a fazer aquilo ali, não foi nada disso. Foi as próprias escolhas dele. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E aí o que ele fez? Fez ele vender o próprio mestre. E ele podia ter se arrependido, porque ele chegou perto de Jesus. Jesus falou para ele: que fez a mim, amigo? Só que ele não se arrependeu e ele acabou, aquele espírito levou ele até o suicídio. Quem fez o Judas se suicidar, quem fez ele errar o alvo, foi os próprios erros dele, os próprios pecados dele. Deus, ele enviou Jesus para salvar cada um de nós, mas ele não pode forçar nenhum de nós, porque nós temos livre-arbítrio. Então nós temos dois caminhos para seguir: o caminho da salvação, o caminho da perdição, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do bem ou o caminho do mal, como está escrito no livro de Deuteronômio. O Senhor disse: eis que põe diante de ti a morte e a vida, escolha a vida para que viva a casa de Israel. Então não é Deus que destrói as pessoas. As próprias pessoas se destroem com o pecado. Às vezes a pessoa toma um rumo errado, faz as escolhas erradas, entendeu? Não escolhe o caminho de Deus, não escolhe servir a Jesus, aí acaba a pessoa se perdendo. Não é Deus que destrói ninguém. Então, quando Jesus está em nós, a gente consegue amar o outro, mesmo se aquela pessoa esteja te fazendo tão mal. Você sente uma coisa chamada misericórdia, compaixão. Sabe o que é isso? Você se compadece, eu perdoo essa pessoa, não sabe nem o que está fazendo, tadinha. Ajuda ela lá, pai, traz ela para a tua presença. Você entendeu? Então ele está falando aqui: mas a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos. Não é isso? Mas o que, pessoal? Fazei o bem aos que vos aborrecem. Às vezes a pessoa está aborrecendo a outra, ela, de vez de fazer o bem, o que passa na cabeça dela? Ela perde a paciência, ela quer fazer o mal com ela, quer pagar com a mesma moeda, quer amaldiçoar. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que é para você fazer o bem, porque se você fizer o mal, aquela pessoa está te fazendo tão mal, ela está sendo seu inimigo, porque ela está sendo usada, né, por um espírito maligno, que está agindo lá nela, lá, que está usando ela, né, para fazer isso com você. Mas se você fizer o mal para a pessoa, eu também fico com raiva, me fez mal, vai pagar. Mas quem está dentro de você? Quem está dentro de você tem que ser diferente do que está naquela pessoa. Você está entendendo? Ela está sendo usada pelo mal, mas você não está, você é de Deus. Ela está revelando o que está dentro dela, porque pelo fruto você conhece, pelo fruto você conhece a árvore. Pelo que a pessoa faz, ela fala, você sabe o que está dentro dela, se é Deus ou se não é. Então, pelas atitudes dela, você vê. Por exemplo, Judas, ele foi lá, traiu Jesus, fez aquilo tudo, mas a própria Bíblia relata que Satanás entrou em Judas. Por isso que ele agiu daquela maneira, traiu Jesus, se suicidou. Então, a pessoa que te odeia, que te trata mal, que faz tanto mal a você, está dando para ver claramente que tem alguma coisa, um espírito ali, agindo na vida daquela pessoa,
e fazer não agir desse jeito. Porém, se você é uma pessoa de Deus, o espírito que está em você é diferente, pessoal. É diferente do que está naquela pessoa. Se o que está em você é bom, você não vai pagar o mal com o mal. Sim ou não? Vocês estão entendendo direitinho? Guarda ódio, raiva, a pessoa te trata mal, você vai lá e trata a pessoa mal também. Mas aí quem está dentro de você? Se é Jesus, você vai fazer diferente. Amém? Porque o que está em você é diferente. Na Bíblia diz assim: não pode a árvore boa dar mau fruto. É uma pessoa boa, como é que você é bom e vai fazer o mal? Não tem como, né? Não tem como a árvore boa dar mau fruto. Também não tem como a árvore mal dar bons frutos. Às vezes o que está naquela pessoa é mal. Então não tem, por isso que ela não consegue fazer o bem. Estão entendendo? Sim ou não? Às vezes ela não consegue fazer o bem porque o que está nela é mal. E o que está aí, e a árvore boa? Você não consegue fazer o mal porque o que está em você é o bem. Entenderam? Sim ou não? Por isso que ele está falando: mas a vós que ouve, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. A pessoa está falando mal de você, está metendo mal em você. Aí você vai lá e mete o mal nela também. Que isso? Fulano falou isso de mim? Não, mas é ele que não vale nada, que não sei o que, Não, o que está em você é diferente. Você não deve pagar o mal com o mal. Você está entendendo? Falou mal? Não, mas é uma boa pessoa, né? Vamos orar por ele, orar por ela. Você entendeu? Porque senão você está fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus diz, lá no livro de... A palavra de Deus diz que lá no livro de Salmo, se não me falha a memória, eu acho que não sei se é Salmo 1, versículo... Não, é Salmo 101, negócio assim, 101, versículo 5. Está escrito que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu mesmo destruirei. Pastor, o que significa isso? Quando você fala mal de alguém, isso é um pecado. Você está entendendo? Porque você tem que orar um pelos outros, não defamar, falar mal. Então a pessoa está falando, o inimigo vai lá e usa alguém para falar mal de você. Para quê? Para você se aborrecer e você falar mal também. Quer dizer, você caiu numa cilada. Você está entendendo? Falou mal de você, que é para provocar você, que é para você falar mal também. Porque se você falando mal também, você vai cometer o quê? Você pecou. A pessoa que fez isso com você pecou, mas você também pecou. Você caiu na cilada e fez a mesma coisa. Por isso você não deve fazer. Não. Vamos orar, ele falou mal, vamos orar por ele para ele falar bem. E vamos embora. Glória a Deus. E ele diz assim, fazei bem os que nos aborrecem, e bendizeis os que vos maldizem, e orai por todos que vos caluniam. Tem outro versículo que diz: é todos que te perseguem. A pessoa está te perseguindo, está falando mal de você, está inventando calúnia do seu nome. Ora pela pessoa. Pastor, mas por que eu tenho que orar? Porque aquela pessoa está fazendo aquilo ali, porque existe um espírito agindo naquela pessoa, gente. Efésios 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é carne nem sangue. Você está entendendo? Você não está lutando contra carne e sangue. É o espírito que está usando aquela pessoa para te perturbar, para fazer o mal. Então você só tem uma maneira de libertar aquela pessoa: orando.
Não adianta você ficar com raiva, com ódio, você está sujando o seu coração e o demônio não vai sair daquela pessoa. Agora, se você perdoar a pessoa, começar a orar por ela, aí é que acaba aquela perseguição. Agora a pessoa vai mudando, ou então se ela some da sua vida, mas acaba a perseguição. Então ele está dizendo aqui, ó, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outro. Pastor, é ruim, hein? Se me der um tapa na cara, vai levar um murro também. Mas aí é que tá, gente. Aí você não tá legal, meu Deus. A pessoa só te trata mal, você já sente vontade de dar um murro, mas e se você levasse tapa na cara? Você está entendendo, pastor? Mas isso é uma loucura hoje em dia. Tu acha mesmo que alguém ia levar um tapa na cara? Eu já levei um tapa na cara e eu não revidei. Eu fiz isso por amor de Jesus. Você entendeu? A pessoa que me deu tapa na cara, ela deu porque ela mostrou quem estava dentro dela. E eu não devolvi porque o que estava dentro de mim não deixou eu devolver. É diferente, eu sou diferente da pessoa. Eu sou diferente. Então a gente tem que ver isso. Ele está falando aqui, ó. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que houver tirado da capa, nem a túnica recuseis. Dá a qualquer que te pedir. E o que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. A pessoa foi lá, sei lá, te pediu um dinheiro emprestado. Você emprestou o dinheiro à pessoa. Você já foi lá, você já cobrou a pessoa umas 2, 3 vezes, a pessoa não te paga. Irmão, esquece aquele dinheiro para lá. Se você ficar insistindo, não, mas eu vou lá, eu mato, eu faço, aconteço, daqui a pouco aquilo vira uma maldição na sua vida. Pastor, mas eu vou perder meu dinheiro, sabe o que você faz? Não empresta mais dinheiro a essa pessoa. Porque você já viu que ela não é muito digna de confiança. Você está entendendo? É melhor você evitar de emprestar então. Porque se você emprestar, a pessoa não te devolveu, você já cobrou a primeira, a segunda, a Bíblia está dizendo que tem que tomar o que é teu, não tome, não pedir. Eu já perdi coisa assim, gente. Entendeu? Fui lá, cobrei a primeira, a segunda, o Espírito Santo a mim, cobra mais desse trabalho. Deixa esse trabalho. Entendeu? Primeiro, que eu não tenho costume de emprestar dinheiro a ninguém. Eu não tenho costume de emprestar dinheiro, a não ser que eu não tenha mesmo. A não ser que eu não tenha mesmo, mas eu não tenho costume de emprestar, porque a gente tem que seguir o que está na Bíblia. Você está entendendo? Então, o que tomar o que é teu, ele está falando que é para fazer o que, pessoal? Vamos lá. Não tornes a pedir, não é isso? Aí ele está dizendo aqui, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazer também. É do jeito que você quer ser tratado, é o jeito que você vai tratar as pessoas. Entendeu? O jeito que é dando que se recebe. Então, se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu dou carinho, eu vou receber carinho. Se eu respeito, vão me respeitar. Agora, se eu sou uma pessoa brava, vi que tratando todo mundo mal, vão me tratar mal. Se eu odeio, vão me odiar. É dando que se recebe. Se eu ajudo, vão me ajudar. Se eu não ajudo, não vão me ajudar. É isso que você tem que perceber. Aí ele vai dizendo aqui, como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira fazeres vós também. Não é isso? E se amardes o que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerem bem aos que fizerem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Se emprestares a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestem pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, prestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Glória a Deus. Pessoal, vamos agora dar uma olhadinha aqui no negócio para a gente encerrar. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Se você é uma pessoa de Deus, pastor, eu sou uma pessoa de Deus, estou seguindo a Deus direitinho. Pede a Deus, mesmo que você não consiga, você não está conseguindo, mas você pode pedir a Deus. Pede a Deus para ajudar você a consertar a sua vida. Tem coisas que Deus já falou mais de 10 vezes, a pessoa não aceita, não escuta, a pessoa acha o seguinte, mas Deus entende. E o tempo vai passando, e aí a pessoa acaba vivendo no pecado. Você está entendendo? Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Você tem que observar isso. Então, olha o que Jesus fala, você tem que ver se você não está vivendo no pecado, porque às vezes você está vivendo de uma maneira que Deus não aprova, e aí você tem que sair dessa área aí, você tem que vir para a área que Deus aprova. Olha o que está escrito aqui, gente, isso é muito sério. A Bíblia diz o seguinte, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se você não obedecer, você não é de Deus. Pastor, que é isso? Mas é sério, gente. Toda pessoa que é de Deus, ela entende, eu tenho que mudar. Isso que Deus está mandando, eu tenho que fazer. Você está entendendo? Se você ouvir a palavra de Deus e você insistir em não fazer o que Deus está falando, você não obedece a Deus. Então isso é uma desobediência, isso é uma rebeldia, isso não é legal, pessoal. E toda desobediência, toda rebeldia traz consequência, vai indo, daqui a pouco as coisas começam a enrolar tudo. Deixa, mãe. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é palavra de Deus. A gente só não pode ouvir isso aqui e fazer outra coisa diferente aí, só Jesus. Efésios 4. Quando a gente ouvir a palavra e fazer outra coisa diferente, pessoal, é meio complicado. Eu podia até falar para você, mas não, pessoal, poxa, vocês, esquenta a cabeça não, Deus entende, vai indo, lá na frente vocês... vai levando que Deus está entendendo o negócio. Tá não, pessoal. Tá não, escuta o que eu estou falando com você, que pastor e pastora não pode mentir. Tudo que Deus está falando é que a gente precisa colocar em prática. Glória a Deus. Não é uma coisa de qualquer maneira. Então preste bem atenção no que Deus está falando. Esse negócio de ódio, mágoa, entendeu? Ressentimento, essas coisas é um perigo. E outra coisa, o ódio mata. O ódio mata, o ódio infarta, o ódio faz a pessoa dar AVC. Tem um montão de gente torta por aí, que às vezes a pessoa, mas tadinho, não é que a gente não tem misericórdia, tem, mas às vezes o coração daquela pessoa está cheio de ódio, cheio de raiva. A pessoa odeia A, odeia B, odeia C, a pessoa vira um poço de doença quando ela guarda ódio, quando ela guarda raiva, quando
quando ela mente, porque isso tudo é pecado, pessoal. A gente tem que fugir do pecado. E outra coisa que Deus falou. Olha o que Jesus está falando aqui, pessoal. No livro de Efésios 6, versículo, onde que eu falei? 27. Presta bem atenção. Vamos pegar no 17. Efésios 4, 17. Acharam aí? Pessoal, mas presta atenção direitinho. Oh, meu Deus do céu. O evangelho, gente, não é isso não. O evangelho que eu aprendi lá na igreja, lá do meu pastor, é colocar em prática, pessoal. A pior coisa que tem é quando a gente insiste com Deus. Deus está falando não, você está falando sim. Deus está falando não, você está falando sim. Ô mãe, amém, mãe. Deus abençoe, tá? Ainda bem que a senhora chegou para cada chuva. Então, a pior coisa que tem é quando a gente insiste no erro. Entendeu? Não seja uma pessoa teimosa com Deus. O que Deus está te ensinando, não, eu vou aprender, vou colocar em prática. Olha o que ele está falando aqui. A santidade cristã é oposta aos costumes gentios, não é isso? Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Sabe o que é gentios? É as pessoas que elas ainda não são de Jesus. A pessoa, quando ela não é de Jesus, ela vive de qualquer maneira, ela não esquenta a cabeça com nada, tiver que mentir, ela mente, se tiver que dar uma volta, ela dá uma volta, ela é assim, entendeu? Ela não tem aquela responsabilidade, aquele compromisso com Deus. Jesus é diferente. Você é uma nova criatura. Você é o portador da luz de Cristo. As pessoas precisam ver Jesus em você, na sua casa, na sua família. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, uma pessoa sem a luz, sem Jesus, ela está entenebrecida de entendimento. A mente dela, ela está obscura, ela não enxerga, ela não vê o erro onde ela está. Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, porque tem gente que é dura de coração. Deus está falando, e a pessoa não aceita o conselho. Entendeu? A pessoa ainda faz coisas que não é para o cristão fazer: odiar, jogar praga, amaldiçoar, mentir, enganar as pessoas, tirar o que é dos outros. Não pode fazer isso, pessoal. Nós somos de Deus. Tudo que nós fazemos de mal, aquilo ali é uma plantação que não vai voltar. Aí ele está dizendo aqui, ó: o qual, havendo perdido todo o sentimento, se entregar à dissolução, para que com avidez cometam toda a impureza. Agora preste atenção no que ele está falando para a gente, ó. Mas não aprendeste assim com Cristo. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não ensina ninguém a mentir, Jesus não ensina ninguém a enganar ninguém, Jesus não ensina ninguém a odiar ninguém, a amaldiçoar ninguém. Jesus não ensina nada disso. Aí ele está dizendo, ó: mas não aprendeste assim com Cristo, se é que tendes ouvido. Não é isso? Porque, por que ele está falando se é que tendes ouvido? Porque a pessoa que vem para a igreja, ela não ouve Deus. A mente dela está em outro lugar. A pessoa senta na igreja, o pastor está pregando, perguntar o que ela falou, o que ela
falar, a pessoa não sabe. Você está entendendo? Por quê? Porque a mente da pessoa está em outro lugar. Ela não está prestando atenção no que Deus está falando. Você entendeu? Isso é um problema. Às vezes a pessoa pensa que isso não é um problema. Isso é um problema, sim. Sua vida nunca muda, gente. Porque Jesus não entra em você. A pessoa, ela se torna uma pessoa da igreja, uma pessoa religiosa. Mas ela não é uma pessoa convertida mesmo. Porque para se converter mesmo, Jesus tem que entrar em você. E ele, como é verbo, ele só entra pelo seu ouvido. Você entendeu? Mas você deixa o maligno, isso é um demônio que faz isso, ocupar a sua mente. Então você está na igreja, mas está aí, quando eu sair amanhã, eu vou fazer não sei o quê. Quando eu sair daqui, eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, você tá, tua mente está ocupada. Jesus está passando direto. Por isso que ele está falando aqui, ó, se é que tendes ouvido, se é que você ouve. Aí ele diz, ó, e nele fostes ensinado como esta verdade em Jesus. Você está sendo ensinado a viver bem, a fazer o bem, a ser abençoado. Aí ele está dizendo, ó, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando você vem para a presença de Deus, você tem que largar tudo que você era, gente. Se você mentia, você tem que largar a mentira. Se você enganava os outros, você não vai enganar mais, vai ser diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando vim para a presença de Deus, eu bebia, fumava, cheirava, mentia, enganava os outros. Eu era brigona, eu xingava muito palavrão. Eu não conseguia falar uma, duas palavras sem xingar meia dúzia de palavrão. Hoje eu sou uma pessoa de Jesus, eu não bebo mais, não cheiro mais, não fumo mais, não minto mais, não falo mais palavrão, não sou mais brigona, porque isso aí era o teu velho homem, no sentido genérico, né? Eu fui ensinada em Jesus a não fazer mais essas coisas, eu fui ensinada por Jesus a viver diferente. Estão entendendo? Pastor, quem te ensinou? Eu fui ensinada através do meu pastor, através do evangelho, o mesmo evangelho que eu estou pregando hoje aqui para vocês. Mas se a gente não aprender com Jesus, o que vai ser na nossa vida, pessoal? Jesus disse assim: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Só um minutinho. Então, pessoal, o que acontece? Olha só. Ele está falando aqui, né? Cadê? Vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aí ele está dizendo:
criada em verdadeira justiça e santidade. Agora a gente tem que buscar santidade, pessoal. Vigiar a coisinha que você vê. Gente, quando eu era do mundo, eu era terrível. Eu gostava daqueles funk proibidão, daquelas coisas pornográficas. Até os meus CD lá em casa eram esquisitos. Você está entendendo? Roupa curtíssima e outras coisas. Mas quando você vem para a palavra de Deus, que você deixa Jesus te ensinar, que você deixa Jesus te moldar, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você passa pelo novo nascimento, você toma nojo dessas coisas. Você não quer mais saber dessas coisas. Tudo seu é diferente, tudo seu é do lado da santidade. Hoje em dia, se eu ouvir uma música, eu vou ouvir um louvor que fala de Deus, do amor de Deus, que fala da santidade, do perdão. Eu não vou mais ouvir uma música que fala de ódio. Hoje eu sou totalmente o oposto do que eu era, sabia? Eu sou o oposto do que eu era. Porque hoje em dia, até louvor, eu não tenho nada contra quem gosta. Mas eu não gosto de louvor muito agitado, não. Eu gosto muito de louvor de adoração. Aqueles louvor bem calminho, sabe? Bem... Como é que é, Natasha, que se fala? Oi? Um louvor bem calminho de adoração, com aqueles instrumentos suaves. Eu não gosto da casa barulhenta, não. Mas antigamente eu gostava de música, eu gosto do louvor que fala de amor, de santidade, de perdão. Hoje em dia eu sou assim. Mas quando eu estava lá no mundo, não era desse jeito. O meu CD era de apologia ao crime. Então eu gostava de ouvir aquela música que o cara estourou a cabeça do outro, com fuzil, entendeu? Tinha 7 ali caído morto. Porque eu gostava de escutar essas coisas. Quando não era isso, era pornográfico. Pornográfico mesmo. Existe proibidão para pornografia pura. Era 2 CD que eu e meu marido ouvia muito, era isso. Entendeu? Hoje, Deus me livre eu escutar um troço desse. Eu me sinto até mal. Não me sinto, não gosto nem de ouvir. Mas por quê? Porque Jesus Cristo, Ele entrou em mim, hoje Ele habita em mim. Então eu busco a santidade. Está entendendo? Quando Jesus entra em você, você se torna uma pessoa santa. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Não que você tenha capacidade de ser santo, mas você é santificado em Cristo, porque Ele está em você. Por Ele estar em você e habitar em você, você é santificado por Ele. Então, quando a gente vem para Jesus, gente, a gente tem que largar mania, hábito, costume. Porque eu era assim, não, você era, não é mais. Você tem que se renovar, deixa Deus te mudar. Até o meu jeito de me vestir mudou quando eu vim para a presença. Não é porque o meu pastor falou, não, mas eu mudei o jeito de eu me vestir. Eu passei a não gostar mais daquela roupa curta, toda vantagem. Com nada passei a não gostar mais daquilo. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, e vou revistar como homem. E ele disse: pelo que deixai a mentira. Olha o que ele está falando: deixai a mentira. Porque tem gente que mentia, que era uma coisa, irmão. Você mentia, para de mentir agora. Se você aceitou Jesus, você recebeu Jesus, você tem que acabar com esse negócio de mentira na sua vida. Porque você agora é um cristão, uma cristã. Você desceu as águas? Desci. Você foi batizado? Foi. Então você tem que acabar com tudo que era do maligno. Que a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. E quando a gente fala mentira, a gente está falando que é dele. Como que eu sou de Jesus e estou falando um negócio que é do diabo? Não tem como, gente. Você está entendendo? Não tem como. Eu preciso mudar o meu jeito. Tem que parar, cortar essas coisas. Senão
negócio acontece, mas pastor, eu não estou entendendo que está dando tudo errado. Mas irmão, para dar certo a gente tem que fazer certo. Então está dizendo aqui, ó. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Tem que acabar com esse negócio de mentira. Aí ele está dizendo aqui, ó, irai-vos e não pequeis, porque tem pessoa que se ira, tem pessoa que se ira e não peca. Pastor, o que é isso? Você se irou, ficou chateado, irritado, mas você lembra que a sua luta não é carne e sangue, que Deus mandou você amar seu inimigo. O que você faz? Você está irado, está com raiva, mas você vai orar. Tem até um louvor que fala isso, né? Está nervoso, vai orar. Não tem? Você está nervoso, está chateado, você vai orar. Vai pedir força a Deus. Mas tem uns que não, tem uns que está nervoso, se irou, a pessoa vai lá, você quer discutir, quer jogar piada, você quer arrumar problema com a pessoa, aí você pecou. Você está entendendo? Você pecou. Nossa luta não é carne e sangue, não é para você ir lá resolver com a pessoa, você tem que orar. Vou dar um exemplo aqui. Luciene, claro que isso jamais aconteceu, nem vai acontecer. Luciene fez um troço lá que me aborreceu. Eu fiquei chateada com a Luciene. Eu tenho duas opções. Eu me irei contra a Luciene, mas mesmo assim eu segurei e falei, não, minha luta não é carne e sangue. Aí eu vou para casa e vou orar. Vou orar por ela, vou orar por mim. Deus, não deixa eu perder a paciência com a Luciene. Minha luta não é carne e sangue, entendeu? Agora tem a segunda opção, eu me irei contra ela, fiquei chateada, eu vou lá discutir com a Luciene, tomar satisfação com ela. Quem é, Luciene? Você está pensando o quê? Eu pequei. Você está entendendo? Eu pequei. Porque não é isso que Deus está mandando fazer. Deus mandou amar os inimigos, mandou fazer o quê? Orai pelos que vos perseguem, não é isso que ele falou? Então, se tem alguém me perseguindo, eu não tenho que ir lá discutir, bater boca, me irritar, querer quebrar tudo. Não é isso que Deus está mandando fazer. Você tem que orar. Então, às vezes a gente é uma pessoa de Deus, mas a gente não está fazendo o que Deus está mandando. Só quer ir lá, quer tirar satisfação. É fácil o diabo tirar você da presença de Deus. E se ele sabe que você é uma pessoa irada, ele sempre vai procurar alguém para te aborrecer. Vira e mexe, ele vai arrumar. Quando você estiver perto de ser abençoado, se estiver em paz, ele vai arrumar alguém para te provocar, porque ele já sabe que você é uma pessoa iracunda. Que isso, pastor? Está me xingando? Não. Iracunda é aquela pessoa que se ira com facilidade. Qualquer coisa você se ira. Então ele já sabe, vai lá, mexe com ele, com ela, ela vai ficar brava com ele. Ainda tem uns que vira para você, tá bravinho, tá bravinho. A gente tá debochando de você. Você caiu na lábia dele, você devia ter ignorado. Isso que ele está falando aqui, ó. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele está falando para você fazer o que, pessoal? Não deis lugar ao diabo. Está escrito isso aí na Bíblia. Está amarrado, fica falando nome ruim. Irmão, mas está escrito na Bíblia. Pega aí. Efésios 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Já está doido que você dá um lugar a ele. Pastor, como é que eu dou lugar para o diabo? Quando eu minto, quando eu odeio alguém, jogo prato nos outros, quando eu não obedeço a Deus, eu estou dando lugar para o diabo. É a mesma coisa que ele bater. Você está entendendo? Quando alguém mexe com você, que vem aquela raiva, aquela vontade de você se explodir com a pessoa, você ainda não pecou não, o diabo está batendo na porta. Deixa eu entrar aí, deixa, vai. Se você se explodir, xingar meia dúzia, você abriu a porta para ele vai entrar.
E ele só vem para roubar, matar e destruir. Às vezes ele vai lá, tenta fazer você mentir. Vai lá, fala para fulano, para fulana, isso. E você ainda não pecou, isso é uma tentação. Ele está batendo na porta. Vai, deixa eu entrar, deixa. Aí você decide mentir. A partir do momento que você mentiu, você abriu a porta para ele. Estão entendendo sim ou não? Ele está falando, não deixe lugar a ele, não deixe ele entrar na sua vida. Amarra ele, manda embora, fecha a porta. Eu não vou mentir, eu não vou enganar o Bernardino, eu não vou. Não, Deus, tira esse ódio do meu coração, não vou odiar ninguém. Fecha essas portas, pessoal. E outra coisa que ele está falando, olha só, presta bem atenção. Aquele que furtava é para fazer o que, pessoal? Não furte mais. O que é furtar, pessoal? Isso aqui tem outros sentidos. Tem pessoas que falam, graças a Deus, eu não roubo ninguém, nunca roubei. Mas isso tem outro sentido. E quando uma pessoa não devolve a Deus o dízimo do Senhor, está furtando o Senhor. Você está entendendo? Quando a pessoa não paga a sua energia elétrica, ela está furtando a light. Isso é um pecado, pessoal. Isso é uma porta, é um lugar que a pessoa está dando para o diabo. Agora preste bem atenção, Deus nunca vai forçar você a obedecer, mas você sabe que tem uma porta aberta. E vira e mexe, acontece umas coisinhas que você fica, meu Deus, eu não estou entendendo. Mas é isso, você deixou a porta e ainda continua aberta. Você tem que fechar a brecha, fechar a porta, pessoal. Eu, quando era do mundo, tudo meu era clandestino. Internet era clandestino, luz era gato, tudo meu era assim. Hoje em dia é? Não. Não é assim. Eu não gosto de fazer propaganda, porque eu não faço propaganda de nada. Simplesmente aqui nessa área aqui, a única que funcionou aqui em casa foi essa, que a nossa internet aqui é da Oi, não é clandestina. Todo mês eu pago a conta. Entendeu? Pastor, a senhora paga a conta de luz? Não, o relógio está ali na frente. Esse relógio daquela pilastra aí é daqui. Todo mês eu pago a luz certinho. Tu sabe por que eu sou assim? Porque eu aprendi com Jesus, mas lá atrás eu furtava, eu não fazia isso. E eu achava que era normal, não é normal. Porque enquanto você achar que o pecado é normal, pois é esse que é o problema, pessoal. E às vezes o pastor Joela fala, o pastor você está jogando piada, não é piada não. Deus sabe que você está com uma porta aberta e Deus está vendo o diabo entrando, saindo. Ele não sai de vez. Ele só vai sair de vez quando você fechar a porta. Você está entendendo? Deus não pode fazer nada. Deus quer tirar o maligno de vez da sua vida. Ele quer tirar o maligno de vez da sua casa, da sua família. Ele quer te entregar bênçãos maiores, mas não consegue porque você não fecha a porta. Não adianta falar, o maligno vai lá e não, mas depois você vê isso, depois você acerta isso, teu tempo está passando, as bênçãos vai ficando para trás, Deus já avisou, daqui a pouco as coisas vão piorando, mas para ser uma maldição não, é porque você está vivendo em pecado, então as coisas não vão ficar tudo certinho assim. Deus está dando uma oportunidade da pessoa se consertar. A pessoa não se conserta, daqui a pouco dá ruim. Deus não pode fazer nada. Sim, entendeu? A gente não pode viver errado, pessoal. Está falando, quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais. Para de se irar todo. Começa a buscar Deus sério. Leva a sério as coisas de Deus, pessoal. Isso não é uma brincadeira, isso é uma santidade. Se você quer ser feliz, não aceita. Fecha assim, ó. Pum, a cara do diabo. Aqui você não entra mais. Chega. Está fechado. Quero ver você entrar na minha casa agora. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Envergonha ele.
E glorifica o nome de Deus, porque Jesus disse que me honra, eu honrarei. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Agora, se você desonrar a Deus com honrando o diabo, porque quando eu faço tudo errado, eu deixo um montão de porta aberta, eu não obedeço de jeito nenhum, eu estou honrando o diabo. É ele que vai ficar na minha casa, ele não sai da sua família. Mas está tudo bem, nada, já era para estar lá na frente. Tudo bem, nada, você está perdendo bênção, não sabe. Então ele está falando aqui, vamos lá, que se acertando com Deus, ele disse assim, ó, aquele que furtava, não furte mais, nunca tire nada dos outros. Você não entende hoje que o furto, isso traz uma maldição para dentro da sua casa. Porque tu lembra como é que é o nome dele? Como é o nome daquele cara lá que roubou lá as coisas lá? Oi? Acã. Tu lembra do Acã? Acã viu umas capas babilônicas lá e tal, que ele achou que não tinha nada a ver. Esse cara tem dinheiro, vai ficar tudo por aí mesmo. Morreu, não vai levar nada. Vou carregar isso aqui. E levou uns bobos no meio do povo. O povo venceu, o povo perdeu, irmão. Saiu envergonhado diante dos inimigos. Os inimigos botou eles para correr. E um povinho pequeno, que eles eram para ter ganhado aquela batalha. Aí Deus foi lá, o Josué foi lá, se humilhou diante de Deus, e Deus falou, Josué, por que você está prostrado sobre o seu rosto? Nem disfarça. Aí a mim nem disfarça, só olhar certinho para onde ela estava olhando. Aí ele disse, Josué, por que você está prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Anátema no meio de vocês. O que é anátema, pessoal? Maldição. Mas por quê? Por causa do roubo. Então nunca tire um palito de ninguém, pelo amor de Deus, faz isso não. Começa a cercar a sua vida. Quem furtava, vamos lá. Quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Não é isso? Para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é isso? Uma palavra torpe? Ou torpe que seja? É torpe, né? Torpe. Imaginei. Nem sabia que o Espírito Santo falou assim, acho que é torpe. Você está falando errado. Tá. Então, sabe o que significa isso? O quê? Quem sabe o que é uma palavra torpe? Oi? É palavras indecentes, pessoal. Tem gente que vive cheia de piadinha pornográfica. Entendeu? Eu, quando era do mundo, eu não sei se você não vai lembrar como vocês estão de redação no tela. Só quem vai lembrar é aquele mais lá de trás. Eu falava muita piada por vocais. Pastor, o que era? Piada por vocais era tudo pornográfica. Eu escangalhava de rir. Tudo piada indecente. Deus me livre eu contar uma piada dessa hoje em dia. Não tem nem graça. Entendeu? Tem gente que só vive com pornografia na boca. Tudo da pessoa, a pessoa vê maldade. Eu só passar ali ver um poste e já está vendo uma mulher engolindo no poste. É assim que é. E assim, vice-versa. Tem gente que é assim. Tudo que a pessoa olha, ela enxerga uma maldade. Tudo. Eles veem o casalzinho está lá abraçado lá e o que irmão fazia? Se agarrar no meio da hora. Ele está abraçado até irmão. Igual eu estava na rua com a Yasmin. Aí eu estou abraçando a Yasmin, brincando com ela, assim, né? Ah, meu bebê, que não sei o quê. Eu beijando ela, assim, abraçando ela, dentro da loja. Tem que ver a cara, não sei se foi a mulher ou o cara, a cara que eles olharam para mim. Cara de raiva, como coisa que diz assim, essas meninas se agarrando, é minha filha, gente. Eu olhei para a cara dela e falei, tá amarrado, não vi um olho isso aqui, faz a pessoa enxergar desse jeito.
ficar se agarrando aqui dentro da loja, eu abraçando a Yasmin, minha filha. Sabe o que é isso? A mente dela é suja. Eu não estava fazendo nada demais, maldade nenhuma, é normal uma mãe abraçada, um beijo na filha, mas a mente dela é meio sujinha. Entendeu? É igual quando o Igor às vezes levava, o Igor era adolescente, às vezes levava um coleguinha para lá. Teve gente que já pensou que eu era irmã do Igor, namorada do Igor, olha só. E o Igor ficava bravo, tá? Namorar aqui, minha irmã, rapaz, minha mãe, respeita minha mãe, não. Você vai entender, tem gente que tem a mente meio sujinha. Da outra vez eu estava aqui no portão, com a Yasmin. A gente foi embora. Eu parei ali no portão de noite, sabe que ali não tá sem lâmpada, né? Tava só eu e ela, a rua assim, a vazinha, quase não tinha ninguém. E eu ali no escuro, esperando abrir a porta, que a Natasha estava apertando a campainha. O que eu fiz? Comecei a brincar com a Yasmin, fazendo cosquinha. E aí eu pegando, fazendo cosquinha nela, ela fez assim, abaixou a cabeça, não mãe, não mãe, não mãe. E eu fazendo cosquinha nela, pai, o cara não passou, não pensou que eu estava batendo a Yasmin. Falei, que isso? Eu fiquei de boca vendo os caras bravos comigo, acho que não estava batendo a Yasmin. Depois eu vim pra casa, você vê como é coisa do inimigo mesmo. Eu brincando com ela, mas ela estava assim, não mãe, porque eu estava fazendo cosquinha nela. Aí no escuro ele viu, acho que eu estava batendo nela. Cada coisa que a gente passa, né? Que doideira! O cara ficou chateado, achando que eu estava agredindo ela, porque ela estava assim, para mãe, porque eu estava fazendo cosquinha nela. Cada coisa. Então ele está falando aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação. Você vai conversar com um rapaz, com um colega seu, uma colega sua, e aí, gente, você é cristão, né? O que a pessoa espera ouvir da sua boca? Entendeu? Aí a pessoa puxa um assunto com você, porque o diabo faz isso. Ih, rapaz, vamos supor assim, Natasha, assim, vai conversar com a Natasha, e aí, tá na igreja? Tá. Você sempre tem uma coleguinha, né? Ih, rapaz, olha, te falar não. Tô conhecendo um rapaz aí que é um filezinho, que não sei o que. Aí vai, quer que eu te passe o contato dele pra você ver só? Ih, rapaz, ele posta umas fotos lá de cueca, lá, que não sei o que. Aí o diabo está usando lá, menina, mas vai esperar, ver o que ela vai falar. Um exemplo, né? Falando um exemplo. Aí ela, rapaz, passa para mim aí. Depois a própria pessoa vai falar, tá amarrada, diz que é crente, que é saidinha ela, crente nada. Você tá entendendo? Fica difícil. Depois a Natasha vai lá, eu estou dando um exemplo. Depois a Natasha vai e convida a menina para vir aqui na igreja, ela vai vir. Vai nada, irmão. É a mesma coisa você. Você está conversando com a pessoa, a mesma coisa o homem também, rapaz. Olha aquele mulher, olha, o cara vai, não toma. Depois você vai, poxa, vamos lá na igreja comigo. Não. Deixa eu dar foto. O cara já viu que você é meio estranha. Você não tem nada a ver com Jesus. Você já imaginou Jesus fazendo isso? Fala a verdade. Você tem que ser parecido com Jesus, gente. Imagina Jesus fazendo um papelão desse. Ia lá, cara, Maria Madalena, olha só, até que ela tá inteirinha ainda. Já pensou Jesus fazendo um troço desse? Jesus jamais faria isso, gente. A gente tem que aprender com Jesus. Se ele disse, aprender de mim, sou manso e humilde. Pastor, mas aí eu vou ficar na pista? Não é pista, você tem que orar e pedir a Deus a pessoa certa. Para você amar, respeitar, cuidar, porque relacionamento também não é só cama não, tá? Isso é coisa séria. Se até que a morte separe. Então ele está falando aqui, aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe fazendo bem, fazendo com a mão o que é bom, para
pastor, eu não sabia disso não. O Espírito Santo se entristece? Sim. Ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual foi selado para o dia da redenção. Como que eu entristeço? Quando eu guardo, quando eu faço as coisas erradas. Eu sou de Jesus, mas estou fazendo tudo o contrário que Jesus está falando. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, que é a maldade, seja tirada entre vós. Antes sede uns para com outros benignos, que é bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. É assim que a gente tem que ser. Agora, você tem que ter, eu aconselho uma horinha que você tiver em casa, pegar isso aqui e reler isso. Às vezes eu sempre falo isso aqui, mas se tiver algum, é igual uma agulha no palheiro, se tiver 1 milhão que faça isso, se você faz isso, você é uma pessoa muito feliz, porque o Espírito Santo vai falar mais que você aqui. Pois se você abrir uma horinha, analisava bem isso aqui. Sim, entendeu? A gente precisa mudar. Se nós somos de Deus, nós sempre temos que ser diferentes. Nós não podemos carregar ódio, mágoa, raiva, entendeu? Enganar os outros, pegar o que é dos outros. Nunca faça isso, pessoal. Tem que mudar de atitude. Quando nós mudamos, tudo muda na nossa vida. Às vezes tem coisa que a pessoa, pastora, eu já vivo assim mais de 30 anos. Mas é mais de 30 anos que a pessoa não muda. É mais de 30 anos que a pessoa faz a mesma coisa. Ah, mas o que eu faço para mudar? Você precisa pedir força a Deus para mudar primeiro. Aí tudo vai mudar. Glória a Deus. Amém? Gente, sábado, sem ser esse outro, a gente tem o evangelismo. O culto jovem. Glória a Deus. E esse domingo nós temos a Santa Ceia de manhã. Jesus disse: aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue não terá parte comigo. Pessoal, se toda pessoa soubesse, toda pessoa que já foi batizada, gente, tem que tomar a Santa Ceia. Isso é uma coisa muito séria. Jesus disse o seguinte: se você não que aquele que come da carne de Cristo e bebe do sangue, eu ressuscitarei no último dia. Para você ressuscitar, você viver com Jesus eternamente, você tem que tomar a Santa Ceia, pessoal. Tem gente que já foi batizada, a pessoa não tem juízo, ela não toma uma Santa Ceia. Você está entendendo? Ela acha que não precisa. Não, tá bom, Deus entende. Gente, Santa Ceia é coisa séria. Todos que foram batizados precisam tomar Santa Ceia, ter comunhão com Deus. Ah, mas eu não tenho como. Irmão, procure uma igreja perto da casa, da sua casa, e vai tomar a sua Santa Ceia. É um perigo você ficar sem tomar a ceia. Glória a Deus. Amém? E Natasha, eu ia falar um negócio para você e esqueci. Não tem como você, nesse períodozinho que está organizando o negócio do cachorro quente, você abrir a Santa Ceia, abrir a agenda, não? Abrir a agenda, o pessoal botar lá que vai trazer, que não vai trazer, explicadinho, entendeu? Para não dar bolo. Glória a Deus. Amém. Amém, mãe. Deus abençoe. Deixa eu mandar um abraço para minha mãe. Tá certo que viu, então não tá mandando. Jesus, sou eu mesmo, né? Ainda bem que o pessoal do Face não reparou. Tá bom, gente. Deus também mandou um abraço para vocês também, tá? Minha mãe está mandando um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Aí, Deus está mandando um abraço para vocês.
aleluia, glória a Deus, já viu da minha boca. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Mas receba o abraço de Deus também. Deus está abraçando vocês também através da palavra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. Oh Deus, essa pessoa que precisa de um milagre, precisa de uma transformação. Pai, essa pessoa que precisa de uma mudança, ajuda essa pessoa. Oh Deus, eu venho pedir ao Senhor que em nome de Jesus, Pai, as bênçãos do Senhor, milagre do Senhor venha sobre a vida de cada uma delas. Pai, eu peço que tu transforme aqui esse líquido que está aqui no teu sangue e todo o coração que for mergulhado aconteça conforme eles estão pedindo. E paraliso toda ação do mal e exijo que saia da vida, da mente, do coração, da alma, saia em nome de Jesus, da saúde de cada pessoa, não volte mais em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando todos eles. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E todos também do Face em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Gente, deseja aí uma boa noite com seus irmãozinhos. Nós vamos na paz do Senhor até sexta. Todo o pessoal aí do Face e todo o pessoal aqui do Instagram. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus e graças a Deus.